E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje estou aqui com um anime de magia mágica, uma guerra mágica pra ser mais específico. Mas antes de eu começar esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e fazer os outros tipos de interação aí que a plataforma tem. É muito importante você fazer isso pra gente não perder a guerra contra os robôs. Vou lançar logo a ameaça, se não fizerem essas paradas aí, eu vou passar a fazer vídeo com voz de IA, mano. Imagina que triste ter que ver um recap de 1 hora com a voz de robô. Eu tenho preconceito, mano, sou preconceituoso. Não assisto essas merda não, mano. Esse anime aqui segue a vida de um garoto chamado Takeshi, e ele acaba adquirindo as habilidades mais fortes depois de salvar uma garota de um grupo maligno de feiticeiros. E no início do anime vemos o Takeshi vivendo com a sua família completamente perturbada e disfuncional, e eles odeiam ao ponto dele ter que ir para a escola todos os dias, mesmo durante as férias, só para não ficar perto deles. A sorte dele é que a namorada dele, a Kurumi, sempre o acompanha para a escola, onde eles são membros de um clube de luta com espadas. Em um dia normal, quando o Takeshi está prestes a entrar no seu dojo normalmente, uma garota ferida cai da sala ao lado. Ele entra em pânico e vai ajudá-la, levando-a para a enfermaria da escola. Quando a garota começa a recuperar seus sentidos, ela começa a chorar, dizendo para que o seu irmão não a deixe, enquanto abraça o Takeshi. Ele fica confuso, mas aceita o abraço de bom grado, mesmo já tendo namorada, até que a própria garota abre os olhos e o confunde com um pervertido, sendo que ela que o abraçou. Por conta disso, ela puxa uma pistola. Eu falo que o moleque é tudo maluco. Ela fica nervosa e atira nele com a sua arma mágica. Felizmente, a mira dela é horrível, e por isso ela só o acerta de raspão. Ela se acalma depois de saber que o Takeshi a trouxe aqui para ajudar, e se apresenta como Mui Aiba, a garota que veio para roubá-lo da namorada dele. Do nada, o Takeshi percebe uma fumaça brilhante ao redor dela e pergunta o que diabos é isso, e ela imediatamente se desculpa, porque se ele consegue ver a fumaça, quer dizer que ele se tornou um usuário de magia. De repente, uma borboleta preta entra na sala e ela a abate, dizendo que este era um drone mágico enviado por seu irmão que quer matá-la. A Mui agora quer fugir com o Takeshi, mas então seu irmão super nervoso aparece com sua gangue. O Takeshi tenta fugir usando a janela, mas eles a congelam usando sua magia. O cara da espada da gangue quer lutar com eles, e o Takeshi saca sua espada de bambu para enfrentá-lo. E por incrível que pareça, ele se sai muito bem na luta, bloqueando seus ataques e até mesmo conseguindo esfaqueá-lo no peito. O ego frágil do grandalhão acaba sendo ferido por conta disso, e ele ataca o Takeshi de forma imprudente e o empurra para trás, acabando por cortar a sua espada de bambu. Nesse exato momento, os poderes ocultos do Takeshi despertam, e ele consegue ver um movimento futuro do seu inimigo. Ele se esquiva do golpe de espada, saltando e acertando a mão do grandalhão para desarmá-lo. A espada gigante voa para Mui, que mal consegue se esquivar, mas se esquiva por pouco. E o Takeshi, vendo a janela quebrada, aproveita a oportunidade para fugir, levando a Mui junto consigo. Eles se escondem em um pilar, onde a Mui diz ao Takeshi que ela é uma maga, assim como as outras pessoas que estão atrás dela. Depois disso, ela se desculpa e diz que o transformou em um mago ao usar a sua habilidade perto dele. O Takeshi se aproveita da situação e a consola, dizendo: está tudo bem, vem cá, o pai é solteiro. Então a Mui abre a boca e começa a contar como esse anime funciona. Ela diz que a maioria dos magos são temidos pelas pessoas normais, então eles mantêm suas identidades em segredo. E a vida dela mudou completamente quando um dia o seu irmão decidiu que iria se juntar a um grupo radical chamado Trailer Fantasma, que tem o objetivo de erradicar todos os seres humanos normais. Nesse momento, a namorada do Takeshi, a Kurumi, chega ao local, e antes que ela pudesse saber o que estava acontecendo, o grandalhão e o nerd da gangue chegam para acertar as contas. Rapidamente, o Takeshi pega emprestada a espada da sua namorada e pede a ela que fuja com a Mui, mas o nerd de repente ataca as meninas e a Mui não consegue atirar nele. Então a Kurumi bate nele com um livro pesado. Isso deixa o nerd furioso, e ele abre a sua maleta cheia de vespas assassinas e as coloca para atacar as meninas. Alguns segundos depois, ele se dá conta de que havia esquecido do feitiço que proibia brigas entre magos que usavam magia ancestral no mundo comum. Esse feitiço anti-brigas acaba entrando em vigor porque ele atacou a Mui, o que faz com que o nerd sinta uma dor inimaginável, e então um círculo de magia negra absorve seu poder em vida. Bem perto dali, a Kurumi, que entrou em contato com a magia por conta do ataque, acabou se transformando em uma maga, assim como Takeshi. Rapaz, e o poder dela é interessantíssimo. Vai render uns ótimos plots aí no episódio de praia. Após essas cenas lindas, um delinquente chamado Ida aparece, segurando uma garota do grupo de magos malvados. Ele diz que ela o atacou do nada quando ele estava indo para as aulas de reforço. Então ele agiu com bom senso e a deu uma boa surra. E ao entrar em cena, ele rapidamente olha para Kurumi e imediatamente pergunta quando foi que ela fez o implante. É nesse momento que a mão dele começa a queimar por causa dos seus poderes mágicos recém-adquiridos. O grandalhão estava esperando pacientemente para que eles aproveitassem o tempo de tela, mas agora ele fica com bastante raiva e ataca o Takeshi, empurrando para fora. O Takeshi usa sua magia de previsão e se esquiva de um poderoso golpe, antes de prever o seu movimento através de uma nuvem de poeira e se esquivar novamente. Ele diz ao homem para desistir, mas o cara se recusa e o ataca. No entanto, a Mui estava pronta para ajudar e usa um feitiço poderoso que acaba sendo uma flashbang básica, que tem o poder de cegar o inimigo, dando ao Takeshi a chance de acertar um golpe certeiro na garganta do seu inimigo, que cospe seu almoço e se despede do mundo. Depois disso, a Mui diz a todos para irem com ela e os leva para dentro de um mundo paralelo, dentro de um espelho. Ela diz que esse é um mundo em ruínas, que no caso é o mundo dos magos, e o Takeshi fica incrédulo com tudo
que ele vê. O mundo em ruínas é uma espécie de cópia de Tóquio, onde tudo foi destruído devido à guerra. Em seguida, Mui leva todos eles para a escola de magia dele, também conhecida como a Hogwarts japonesa. E se existe uma escola, existe uma diretora. E o nome da diretora aqui é Momoka, que tem 15 anos de idade e 30 anos de experiência em fazer os seus alunos serem felizes. Ela conta aos novos magos sobre a grande guerra mágica que aconteceu há 16 anos atrás, entre o Trailer Fantasma e o restante dos magos. Acontece que o Kazuma, o líder do Trailer Fantasma, é literalmente o Voldemort do mundo deles, e ele usou um feitiço de nível divino, chamado o Último Requiem, para matar todos os seres humanos. Mas os outros grandes magos se opuseram a ele e o enfrentaram usando seus poderes divinos para dividir o mundo em dois. Apenas um dos mundos foi destruído pelo Último Requiem, e esse mundo agora é chamado de um mundo em ruínas, e o mundo em que o Takeshi e todos viviam era o segundo mundo. Felizmente, os dois grupos de inimigos chegaram a um acordo mútuo, de que eles continuariam a guerra deles somente no mundo em ruína, e quem vencesse ganharia o controle do mundo dos vivos. E para garantir que esse acordo prevaleça, o mago de maior nível, chamado Osabi, lançou um feitiço chamado Gift no mundo dos vivos, para que os magos não pudessem lutar usando magia ancestral lá. Para piorar tudo, todos os humanos que forem atacados por magos acabam se tornando magos no processo. E depois do fim da primeira grande guerra, o líder do Trailer Fantasma desapareceu, e ninguém tem ideia de onde ele estava. No entanto, algumas pessoas acreditavam que ele estava em uma espécie de sono profundo, depois de ter usado um feitiço gigantesco, como o Último Requiem. Após explicar toda a história, a Momoko oferece aos 3 novos magos a opção de ficar na Hogwarts japonesa e aprender sobre magia, ou somente desistir da magia e voltar para o mundo dele, obviamente tendo todas as suas memórias apagadas. O Takeshi pensa rapidamente e decide ficar nesse mundo todo destruído para ajudar a Mui a se reunir com seu irmão. Já o Ida acredita que tudo isso é uma aventura, por isso ele não tem problema nenhum em ficar ali. A Kurumi inicialmente estava hesitante, mas ela também decide vir para a escola de magia para ficar ao lado do seu namorado. A Momoka então coloca todos eles na classe C do primeiro ano do ensino médio e também rebaixa a Mui para a classe C, por conta de suas ações imprudentes. No dia seguinte, a aula começa e o professor fala aos alunos sobre a magia ancestral, que é exclusiva em cada indivíduo. Existem 6 tipos de magia ancestral, e elas podem ser manifestadas por meio de artefatos, chamados de aspectos. Para Kurumi, seu aspecto é o seu protetor labial. Para o Ida, é o seu anel de caveira legal. E o Takeshi não tem nenhum aspecto. O professor então o examina e descobre que ele tem a famosa magia evasiva. E depois de descobrir isso, ele o envia com a Mui para ir comprar uma arma. Na loja, eles conhecem um alegre lojista, que os leva a um arsenal. O Takeshi inicialmente fica surpreso, mas depois pede uma arma com uma katana, pois ele já sabe como usá-la. O lojista lhe dá uma estranha espada com um círculo mágico em sua bainha. Ela já foi usada por um grande mago na guerra, e agora se aposentou. O Takeshi pergunta quem foi, e o cara fala que foi a mãe dele, aquela gosta. Isso daí mesmo que eu falei. O lojista continua informando, dizendo que essa espada mágica tem uma magia evasiva escrita nela, e se ele for compatível com ela, o seu poder aumentará muitas vezes, mas se ele não for, ele poderá perder a sua mão. Então, enquanto o Takeshi se pergunta o que ele deve fazer, o lojista de repente o ataca, e ele evita e bloqueia seus ataques, o que ativa a magia da espada. A espada reage à magia do Takeshi e começa a absorvê-la para exibir o seu recurso especial. Então, um cartucho para inserir balas sai do punho da espada, momentos antes do Takeshi cair de joelhos devido à exaustão. O lojista elogia sua resistência, enquanto explica que a arma é como uma espada de canhão chamada Crepúsculo, e ele pode usar balas carregadas com a magia de outras pessoas para transformar sua espada. O Takeshi então pega as 3 balas que o lojista lhe deu e aceita a espada, dizendo que ainda vai explodir a cabeça de alguém com essa espada fofinha. Logo, ele e a Mui estão de volta à sala de aula, que está totalmente queimada graças à magia do Ida, que saiu de controle. Mas o professor diz que isso não é incomum em sua classe, e a aula continua. No dia seguinte, o trio vai para o campo de treinamento para aprender algumas habilidades de combate, e o Takeshi tem dificuldades em controlar a sua espada, e o Ida também não consegue usar sua magia corretamente. A Kurumi acaba sendo a mais habilidosa entre eles, mas até agora ela só consegue fazer com que a sua magia transforme em uma garota de Only, o que resulta no Takeshi ficando com ciúme de todos os garotos olhando para ela, e ele tem que lidar com ciúmes, enquanto tem medo de que o Ida se exploda enquanto pratica. A Mui, vendo o poder da Kurumi, chega à conclusão que é hora de criar um grande plot, e a leva com ela para a aula de natação. E no vestiário, ela oferece seus bilhetes sobre uma cartomante cujas previsões amorosas eram 100% exatas. E as meninas ficam interessadas, pois pensam que o Takeshi pode abandonar a Kurumi e ficar com elas. Mais tarde, elas ficam vermelhas ao se depararem com ele e com Ida. Enquanto conversam sobre seus planos para o jantar, algumas garotas passam por eles e insultam a Mui e seu irmão, chamando-a de irmã do traidor. A Mui se levanta depois de ouvir isso e ao invés de atacá-las, ela foge. Depois disso, o professor de cabelos verdes explica a todos sobre as comunidades, que são grupos de magos que têm a mesma opinião. Existem 7 comunidades poderosas no mundo da magia, e o seu líder é a Wizard Bracer, que no caso é o grupo que defende a coexistência pacífica com os seres humanos. E a Trailer Fantasma não estava entre as 7 comunidades, e era odiada por todas as outras, especialmente pela Wizard Bracer. A Mui, o seu irmão e as meninas de antes faziam parte da Wizard Bracer, e como o irmão
irmão da Mui havia se juntado à comunidade de terroristas, todos consequentemente acabaram odiando a Mui e a chamando-a de traidora, a irmã do traidor. O Takeshi se sente muito mal pela Mui, pois se lembra de que sua família o odeia da mesma forma. Mais tarde, eles vão para a aula, onde o Takeshi descobre que alguns garotos tiraram fotos da Kurumi secretamente, e como ele é o namorado dela, ele confisca todas as fotos. E enquanto ele estava confiscando as fotos, a Mui acabou ouvindo falar sobre ele estar em um relacionamento, e isso a deixou bastante triste, por isso ela fugiu, quase chorando. O Takeshi se sentiu muito mal por ela, e isso acaba deixando a sua namorada com ciúmes e insegura. No fim, a própria Kurumi vai até a cartomante, onde a mulher lhe diz que o Takeshi não será fiel a ela, e que sua vida amorosa está praticamente acabada. Ela vira mesa e sai correndo chorando. Mais tarde, a Mui a procura para pedir desculpas por ter roubado o primeiro beijo do seu namorado. Mas antes de tudo, ela esclarece dizendo que aquilo foi apenas um acidente, mas ela adorou, safada. A Kurumi então corre até o Takeshi e o beija assim que o vê, mas ele a impede. Ela pergunta por que ele não quis beijar sua namorada, sendo que ele já fez isso com a Mui. E ele pergunta com bastante tristeza se eles não podem parar de fingir ser um casal agora. Essas palavras chocam e magoam a pobre garota, que acaba ignorando o Takeshi por uma semana. Mas então alguém a pede em casamento. Pensando aí que ela está solteira, a Kurumi o rejeita, mas o rapaz se aproxima dela por trás e toca em seu ombro, o que traz de volta as lembranças do seu trauma. Ela cai no chão e o Takeshi chega por trás para resgatá-la e ameaça matar o garoto se ele se aproximar dela novamente. É nesse momento que o Takeshi se lembra de que a Kurumi era a coisa mais linda desde que ela nasceu, e quando ela começou a crescer, os garotos começaram a ficar loucos por ela, e depois de uma experiência muito ruim com um perseguidor, ela pediu a ele que agisse como seu namorado para manter os garotos afastados, e ele aceitou por ser o seu melhor amigo. Isso criou problemas entre o Takeshi e o seu irmão mais novo, o Gekko, que gostava muito da Kurumi, e o garoto ficou muito furioso quando soube que a sua amada havia sido roubada pelo seu irmão. Tudo seria resolvido se o Takeshi abrisse a boca e falasse como tudo isso aconteceu, mas ele preferiu deixar o seu irmão nutrindo uma grande raiva por ele. E para vocês verem como uma mulher pode levar a vida de uma pessoa à ruína, bom, por conta da Kurumi, o Takeshi e o Gekko acabaram entrando em uma discussão sinistra, e depois de uma discussão enquanto eles estavam caminhando em direção à casa, o Takeshi tocou levemente no seu irmão. O garoto caiu para a frente e um carro em alta velocidade veio querendo mandar para outro mundo. No entanto, ele não morreu e apenas ficou com uma deficiência para o resto da sua vida. Agora o Gekko ainda acredita que o seu irmão o empurrou, e é por isso que ele guarda muito rancor dele. Quando o Takeshi termina de se lembrar de toda a sua história, a Kurumi lhe pede que o relacionamento deles volte à condição anterior. Afinal de contas, ela precisa muito dele e ele concorda. Então ela percebe que ele carrega fotos obscenas do corpo dela no bolso dele e ela as leva embora, mas deixa que ele fique com apenas uma, para que ele possa praticar suas habilidades com espada à noite. No dia seguinte, o Takeshi e o Ida estão treinando juntos, e o Ida tenta encher uma das balas de armazenamento com a sua magia de fogo, mas ele não consegue fazer isso muito bem, e o Takeshi também não consegue manifestar o cartucho. Logo, a Kurumi vem correndo até eles e diz que a Mui está desaparecida e que ela deixou um mapa para trás. Eles relatam o fato ao professor, que conclui que ela estava procurando pelo seu irmão o tempo todo, mas a escola não pode ajudá-la no momento, pois a diretora está fora. O Takeshi diz que se a escola não ajudar a Mui, ele mesmo irá ajudá-la. Seus amigos dizem que essa é uma ideia estúpida, mas o Takeshi insiste, dizendo que quer salvar muito a Mui. Afinal de contas, se não fosse a Kurumi, ele estaria desenvolvendo um plot secreto com a Mui. Ao ouvir as lindas palavras de um homem apaixonado, eles decidem ajudá-lo e o encontram no portão, onde se escondem e esperam os guardas passarem. Eles seguem os guardas até o espelho e saem dentro de uma barreira protetora no mundo em ruínas. Uma mulher velada sentada em um trono se apresenta como a supervisora do portão e diz que a garota que eles estão procurando não passou pelo portão. Ela diz para eles retornarem, pois uma guerra está acontecendo do lado de fora, quando de repente ocorre uma explosão no céu e uma bola de tinta preta atinge a barreira. A tinta preta logo se transforma em um mago que é reduzido a cinzas por seu inimigo. A Kurumi fica aterrorizada e se agarra ao Takeshi. Enquanto isso, a Mui não está muito longe deles. Acontece que no dia anterior ela visitou a cartomante para perguntar sobre a localização do seu irmão, e a cartomante a informou onde o cara está. Chegando no lugar, o seu irmão, nervoso, diz a ela que essa foi uma armadilha preparada pela cartomante, que é um membro daquela organização lá de terroristas. O nome horrível lá, Trailer Fantasma, vontade de bater nesse autor só por causa desse nome. E agora o seu irmão mais velho pretende levá-la até essa organização vivinha. A irmãzinha dele tenta lembrá-lo do passado, onde ela o chamava de Onisama, e ele ficava cheio de teso. No entanto, ele se nega a ter qualquer lembrança dela e a pega pelo colarinho. Ela então lhe diz que lhe deu um presente, que no caso são as luvas que ele está usando, e as suas lembranças retornam em pequenas partes, mas a essa altura ele já está absorvendo a magia dela para derrotá-la. Assim que ele termina de drenar toda a magia dela, o Takeshi e os seus amigos chegam ao local, e o Takeshi fica furioso ao ver a sua futura namorada no chão e ataca o Tsuga, o perguntando como ele pode machucar sua irmãzinha. Disse o cara que empurrou o irmão dele para ser atropelado. Bom, o Tsuga não se importa com nada disso e usa uma magia para aumentar seus poderes. Feito isso, ele voa alto e então usa suas lanças de gelo contra o Takeshi, que se esquiva e as bloqueia com a ajuda de sua previsão, mas ele não é rápido o suficiente e é atingido pela última lança. O Tsuga decide prender o Takeshi
Takeshi com seu castelo de gelo, mas o Ida o empurra para fora do caminho e acaba sendo congelado. O Takeshi não consegue libertá-lo, mas o Ida tem a chance de agir com calma. Ele se lembra de como Takeshi salvou a sua irmã de ser sequestrada, então ele lhe deve uma grande ajuda. O Takeshi se esquiva dos ataques do Tsuga, e quando alcança a Mui e fica na frente dela, o cara nervoso percebe que está enfrentando apenas um novato que não sabe usar nem mesmo seu poder. Então ele decide acabar com ele em um grande estilo, usando suas balas de granizo. O Takeshi bloqueia todas elas com a sua espada e manda algumas voando em direção ao Ida para libertá-lo da prisão de gelo. Ele então carrega a Mui até os seus companheiros e diz ao Ida para carregar sua bala mágica, pois essa é a única maneira de lutar contra um inimigo tão poderoso. Dito isso, Takeshi corre para enfrentar o Tsuga novamente, que desce do céu para lutar com ele. Takeshi se esquiva dos seus ataques de gelo e tenta dominá-lo com suas habilidades de espada, mas o Tsuga não carrega sua espada só para se exibir. Ele o empurra de novo para trás e usa sua bala de granizo novamente, e o escudo fraco do Takeshi não consegue protegê-lo do poderoso ataque, e como ele está caído e ferido no chão, as meninas o protegem, e o Ida está prestes a terminar de carregar a bala em 100%, e o Takeshi se concentra em retirar o cartucho de sua espada. É então que o Tsuga ataca novamente com suas lanças de gelo, e as meninas bloqueiam esse ataque com seus escudos. O Ida consegue carregar a bala e a joga para o Takeshi, assim que ele manifesta o seu cartucho. Ele carrega sua arma bizarra, que agora se transforma em uma espada flamejante, e quando as meninas atingem seus limites, o Takeshi usa um ataque poderoso chamado Nevoeiro Explosivo. Eu chamaria de Espirro do Diabo. Bem melhor, pode falar. A névoa explosiva destrói o ataque do Tsuga e o explode. Ele cai no chão e a Mui quer ir até ele, mas o Takeshi diz que a batalha ainda não terminou. De repente, a merda de um mordomo de cabelo branco chamado Kepei emerge da fumaça e elogia o talento dos novos magos. Feito isso, ele se teleporta para a sede do trailer fantasma com o Tsuga. Mais tarde, o Takeshi e a sua turma voltam para a escola, onde a diretora Momoka está ferida por conta da sua recente batalha. Ela não deixa seu papel como diretora para trás e dá um sermão em todos, falando que a punição para quem quebra as regras nessa escola são 1000 dedadas do Butico. A sorte deles é que o dedo dela tá meio torto, então ela apenas pede que eles prometam não tentar fazer nada imprudente a partir de agora. Mas o Takeshi se nega, ele diz que não pode fazer isso, afinal de contas 1000 dedadas no Butico é uma proposta bem interessante. Ele também diz ter certeza de que a Mui não deixará de procurar o seu irmão, então ele diz que sempre a ajudará, apesar do perigo. A Momoka gosta muito da atitude dele e diz que logo lhe dará 1000 dedadas no Butico, mas antes disso ela quer que ele prove o seu valor, participando de um exame de magia ancestral, que acontece sempre no meio do ano. O exame será realizado em um prédio criado com magia de ilusão, e se o Takeshi e o seu grupo conseguirem passar nos exames, eles receberão a permissão da Momoka para ir atrás do Tsuga. O Takeshi pergunta sobre as 1000 dedadas no Butico, e ela manda o garoto calar a boca para te falar disso. Depois de alguns meses, o dia do exame chega, e todos os alunos são divididos em 4 grupos diferentes, de acordo aí com a magia que eles carregam. Agora o Takeshi e os outros magos que contêm magia evasiva precisam chegar à parte final de um prédio em uma cidade de ilusões, evitando obstáculos e armadilhas. Os alunos correm em direção ao prédio central e se deparam com o seu primeiro obstáculo, em forma de aranhas com canhões. As aranhas o cercam e começam a atirar, mas o Takeshi de alguma forma sobrevive à primeira onda. Enquanto ele se move em direção ao objetivo, ele do nada vê o Oigami e se pergunta o que ele está fazendo aqui. Afinal de contas, o Oigami deveria ser parte da gangue do Tsuga, por isso o Takeshi o confronta. Então o Oigami diz que está aqui apenas para fazer o exame e se recusa a se lembrar do Takeshi, ou de que ele já fez parte do trailer fantasma. Na verdade, ele revela ter sido sequestrado pelos Wizard Bracer, e as memórias dele foram limpas, para que ele não se lembrasse da época em que ele caçava garotinhas indefesas. Mais tarde, o Takeshi se depara com um rinoceronte, que o persegue pela cidade, e quando ele está prestes a pisoteá-lo, uma falha na Matrix o salva. Na verdade, essa perturbação foi causada pelos membros do trailer fantasma, que se infiltraram no campus da academia para causar estragos durante o exame. A cidade das ilusões começa a se desintegrar por causa da magia obscura deles, e o chão sob os pés do Takeshi desaparece e ele cai, mas ele faz uma aterrissagem suave usando magia flutuante, e agora se encontra em um jardim labiríntico no andar da Kurumi. Um pouco distante dele, um golem de pedra ataca Kurumi, mas o Oigami entra em ação e a salva antes de destruir o golem. Ela fica chocada ao vê-lo, e então percebe que ele não se lembra de nada do que aconteceu na Terra. No entanto, ele foi atingido quando tentou salvá-la, e isso fez com que ele fosse retirado do exame. Depois de algum tempo, Takeshi e seus amigos se reúnem, e todos ficam chocados ao saber que o Takeshi e a Kurumi viram uma espécie de Oigami do bem, um cara do mal, sem lembranças de quando ele era mal, sendo agora uma pessoa boa. Eles resolvem parar a fofoca, e se concentram em sair desse nível, antes que ele também se desfaça. Eles começam a procurar o caminho por esse jardim labirinto, e quando eles estão perto de atingir o objetivo, um grande golem
golem de pedra cai bem perto deles, e o Takeshi se prepara para lutar com ele, mas apenas um golpe do golem o faz voar. Um poderoso tiro de fogo não tem efeito nenhum sobre ele, e o Ida nem sequer tem tempo de concentrar sua magia para atacar o golem. O Takeshi então diz a eles para usarem um ataque combinado de espada de fogo novamente, e pede ao Ida que o dê uma bala carregada. Ele joga a bala nele, mas a sua mira também é horrível, e ele erra o tiro em cheio. Para ganhar tempo, a Mui e a Kurumi desviam a atenção do golem, enquanto o Takeshi vai pegar a bala. O golem está prestes a esmagar as meninas, mas o Ida bloqueia o ataque com seu soco de fogo, e a esse ponto da história o Takeshi já estava com a sua espada carregada. Ele então usa o botão de explosão do golem de pedra e o destrói com apenas um golpe. Uma carta sai voando dos restos do golem e chega até a cartomante Violet, que também é um membro do alto escalão do Trailer Fantasma, uma piranha. Ela estava aqui para causar estragos, mas agora que viu a espada Crepúsculo em ação, ela está satisfeita. No dia seguinte, a Kurumi lembra o Takeshi de sua promessa de visitar um santuário no dia do ano novo da sua família, mas ele não quer ir, o que a deixa irritada. Ela foge chorando, e enquanto a Mui tenta consertar as coisas entre ela e o Takeshi, ela percebe que seria melhor para ela se ela não ajudasse os dois. Afinal de contas, o seu coração está pulsando pelo Takeshi. Alguns dias depois, a Kurumi volta para sua casa no mundo dos vivos, e o Takeshi treina sozinho com a Mui. Durante um breve intervalo, a Mui fica delirante por conta da febre, o que nos rende ótimas imagens para perder a monetização de um canal. Editor, censura bem grande, por favor. Não, mano, maior, pode cobrir a tela toda. Ela o puxa para sua cama, e eles fazem mais do que apenas se abraçar debaixo do cobertor. Logo, ela adormece e o Takeshi tem a chance de sair, mas o momento acaba sendo horrível, pois a Kurumi chega ao quarto nesse exato momento, e ela fica chocada e furiosa com seu namorado traidor e o expulsa do quarto, e depois faz o mesmo com a coitada da Mui. A Kurumi então começa a chorar na porta, e a Mui volta a si e corre para chamar o Takeshi para cuidar da sua namorada, que acabou se transformando em um bebê quando suas emoções dominaram sua mente. Do lado de fora, o Takeshi está sentado perto da fonte, e ele se recusa a voltar para a Kurumi, dizendo a Mui que aquele pedaço de merda não é sua namorada de verdade. Ele conta a ela sobre a encenação que ele aceitou fazer para proteger a Kurumi dos seus perseguidores, mas ele quer parar com toda essa encenação, e essa briga deve ser uma chance perfeita para isso. Ele quase revela que a sua espada deseja uma garota de cabelo preto, mas ele se lembra que esse é um anime japonês, então ele deve cultivar várias garotas ao mesmo tempo, e não só uma. Com o passar do tempo, as coisas continuam estranhas entre o Takeshi e a Kurumi, e em um certo dia, a Kurumi vê o Oigami na biblioteca e vai lá para agradecê-lo, e o Oigami age como um verdadeiro homem e a consola, dizendo que é normal ter problemas em seu relacionamento, e a Kurumi sai correndo por conta do constrangimento. No caminho, ela acaba esbarrando no Takeshi, e as coisas ficam estranhas entre eles novamente. Uma semana depois, os resultados do exame são anunciados, e a Momoka dá permissão ao Takeshi e os seus amigos para irem atrás do Tsuga, já que eles tiveram um ótimo desempenho no teste. Ela então os reuniu em seu escritório para liderar a missão de extração, e deu a Mui uma bala que contém magia de ligação, que será útil para capturar o seu irmão sem machucá-lo. Para que serve essa magia de ligação? A Momoka não explicou. Não me culpem, culpem o autor. Em seguida, ela cria uma porta em um lugar qualquer com a sua magia, e ao mesmo tempo, um grupo de monitores empurram um Oigami e a garota chamada Rotaro, do Trailer Fantasma, para dentro da sala. Nenhum deles se lembra do seu passado, mas eles se veem obrigados a seguir as ordens da Momoka. Sem entender muito a situação, eles apenas seguem a enfermeira da escola e os monitores até a porta. O Takeshi e os seus amigos também se juntam a eles, e todos saem do mundo em ruínas. Logo, um círculo mágico se forma no céu, e um carro aparece nele. O Tsuga e o homem de cabelo branco chamado Kepei saem do carro para a troca de reféns entre o Trailer Fantasma e a galera aí com outro nome que eu nem me lembro. É nesse momento que o Oigami finalmente entende que eles eram apenas reféns da academia, para que eles pudessem recuperar o Tsuga. A Rotaro faz briga, não querendo ir, mas o Oigami diz a ela para se acalmar e segui-lo. Antes de partirem, a Kurumi o agradece por tê-la salvado, e ele diz a ela para ser forte e lhe dá um presente de despedida que a faz chorar. Os reféns são trocados, e o Kepei diz ao Oigami e a Rotaro para entrarem naquele carro ali que ele vai os transportar de volta para a base deles. Já o Kepei, bom, ele quer ter um encontro com a Momoka, já que fazem alguns dias desde que ele não encosta nas coxas dela. Então os dois vão para um lugar menos movimentado para lutar. Não só isso, mas agora o Tsuga tem que lidar com o Takeshi e os seus amigos e os extras. Ele usa sua magia para aumentar seus poderes, mas se depara com um trabalho em equipe de seus inimigos. A Mui e os dois monitores se preparam, enquanto a enfermeira reforça o Takeshi e o Ida com seu feitiço de fortificação. O Tsuga os ataca com suas lanças de gelo, mas a enfermeira bloqueia o seu ataque com uma parede de água. Os dois monitores o cercam e criam novamente uma chave gigante que eles usam para abrir o chão. O Tsuga cai no poço sem fundo, mas consegue se segurar graças ao seu gelo. No entanto, a enfermeira o quebra, mas ele escapa do poço e chega a ferir a todos, exceto os nossos personagens principais. Ele voa para longe e a Mui o persegue. A enfermeira diz ao Takeshi e Ida para irem salvá-la, enquanto a Kurumi fica para trás para ajudar a curar os magos feridos. Por outro lado, a Momoka e o Kepei se encaram no céu, enquanto conversam sobre os velhos tempos, em que ambos eram colegas de equipe. O Kepei diz que ela não mudou muito mental ou fisicamente desde o ensino médio, e ela comenta que ele mudou muito e se tornou um vilão. Ela diz que ele é o seu inimigo agora, e o ataca com a sua espada de poderes loucos e hackers fora da compreensão humana, mas o Kepei se esquiva, e ao
aumenta o seu poder mágico usando os feitiços Drive e Liberate. O que significam esses nomes eu não sei. Eu só sei que ele usa um feitiço poderoso que vem com um embote para atacá-la, mas ela desenha um escudo de diamante negro usando sua bússola e o bloqueia. O QP então usa sua magia ancestral para dissolver e a espalha por toda a área, afirmando que tudo que estiver ao seu alcance derreterá em 13 minutos. A Momoka então decide lidar com ele antes que esse tempo termine, e eles se chocam um contra o outro, criando uma enorme explosão. Eles continuam lutando e trocando golpes, mas o QP domina a garota e a ataca continuamente para empurrá-la para trás. A Momoka recupera o equilíbrio e usa um poderoso golpe que corta a ponte abaixo deles, mas o QP se esquiva. A garota então cria um portal e o ataca por trás, mas ele bloqueia o ataque. No entanto, isso era apenas um chamariz, pois ela dispara balas contra ele pela frente, enquanto a espada de bússola o ataca pelas costas, e quando o TP pula para evitar o ataque de pinça, a espada lança uma corrente que o agarra. Rapidamente, a Momoka o joga em seu porão mágico cheio de TNT de alta qualidade, e o QP é lançado na escuridão. Ela acha que ele deve estar morto agora, mas a magia dele ainda está danificando o corpo dela, então ela percebe que ele ainda está vivo. De repente, uma fonte irrompe do mar, e o QP sai dela, dizendo que ela deveria ter feito as paredes do seu porão mais fortes. Ele sabia como sua magia funcionava, dizendo que ela só podia criar portas para lugares que realmente existem. Ele suspeitava que a sala que ela o jogou estava no fundo do oceano, e o seu palpite estava completamente certo. Enquanto isso, seu feitiço de dissolução estava derretendo roupas e pele, e restavam apenas alguns minutos para que ela fosse totalmente destruída. E como o QP estava doido para conversar um pouco mais com a Momoka, ele diz a ela que o líder deles, o Kazuma, logo acordará do seu sono, e então ele revelará a todos os segredos mais obscuros dela, dizendo que todas as fotos do Only dela vão ser vazadas, já que somente o Kazuma tem a senha. A garota fica chocada ao ouvir isso, e usa sua magia suprema para acabar com o QP de uma vez por todas. E o feitiço supremo dela consiste em criar um portal para o espaço sideral no alto do céu, que suga tudo para dentro dele. Se ela fosse inteligente, teria assistido Hunter vs Hunter, e teria copiado a técnica do Phaeton. Aquela merda matou até formiga. O QP usa uma barreira para resistir à sucção, acreditando que a Momoka morrerá por causa do seu feitiço de dissolução antes que ela possa transformar em um viajante do espaço. No entanto, um carro é mamado enquanto ele está rindo, e o leva para o espaço com ele. Assim que a luta termina e o portal se fecha, a Momoka perde a consciência e cai no oceano. E enquanto essa luta estava acontecendo, do outro lado, Takeshi, a Mui e o Ida já haviam chegado ao set da Era do Gelo, criada aí pela expansão de domínio do Tsuga. O Ida tenta romper o teto usando fogo, mas isso não causa dano algum. E antes que ele possa lançar um outro ataque, os mecanismos de defesa do castelo de gelo são ativados, e lanças de gelo são lançadas contra eles de todos os lados. Enquanto ele se esquiva dos ataques, o Takeshi diz ao Ida que eles usarão o combo da espada de fogo novamente. Ele arma a espada, mas desta vez o ataque explode em seu rosto e a espada voa para longe. E o Ida pede desculpas, dizendo que ele deve ter colocado muita força na bala. O Takeshi pula para pegar sua espada, enquanto se esquiva das lanças de gelo. Mas quando ele alcança a espada, o Tsuga congela sua mãe, quer dizer, sua mão, e o Ida vem ajudar, mas ele continua escorregando. Nesse momento, a Mui decide que ela é uma mulher forte e independente, que não precisa de homem, e entra de cabeça na luta contra o irmão. O Takeshi grita para ela esperar, enquanto o Ida pacientemente derrete sua mão congelada, mas como a Mui o ignorou, ele diz ao Ida para derreter logo o gelo em sua mão. No andar de cima, a Mui se depara com Tsuga e pergunta se ele realmente está feliz no trailer fantasma. Ela diz a ele que essa organização tem um nome horrível, totalmente fora de moda e não combina com ele. Ela se emociona, dizendo que o seu irmão não pode fazer parte de uma gangue com um nome tão horrível, mas ele ataca sem nem mesmo avisar. E quando o Tsuga estava prestes a acabar com ela, uma enorme explosão sacode o seu castelo, e o Takeshi e o Ida montam em um pilar em chamas para chegar até o Tsuga e atacá-lo. Rapidamente eles protegem e curam a Mui, que continua usando o poder do discurso em seu irmão, dizendo que ele sempre foi um irmão de bom gosto, e que se ele voltar para o lado dela, ele poderá fazer o que quiser com o seu corpo. Ela começa a chorar enquanto fala isso, e o Tsuga, também sem perceber, começa a derramar lágrimas. Agora não sabemos se ele queria ficar com a irmã dele, ou se ele está emocionado de tristeza, em ver a sua irmã oferecendo até mesmo isso para trazê-lo de volta. Ele fica chocado ao perceber que está chorando, e então o poder do flashback faz muito efeito, e ele começa a ver imagens da infância deles, o que o faz enlouquecer. O Takeshi e o Ida correm para enfrentá-lo, e a Mui carrega sua arma com uma bala de ligação. Ela prepara o seu ataque final, que faz com que a sua arma cresça, e então a dispara contra o seu irmão. O tiro o acerta e o deixa inconsciente, e depois de alguns dias, a Mui estava dormindo ao lado do seu irmão no hospital, e fica surpresa quando acorda, e descobre que o Tsuga havia saído do coma e recuperado sua memória. Ela chora e o abraça, enquanto ele a conforta, e os seus amigos estão ali presentes para testemunhar o seu final feliz. Mais tarde, naquela noite, o Takeshi tem um pesadelo, em que ele se vê deitado em um mar de sangue. A Kurumi corre para salvá-lo, e chora sobre seu corpo enquanto um monstro emerge do mar de sangue. Quando o sonho termina, o Takeshi acorda todo mijado e cagado. Então ele respira fundo algumas vezes, e volta a dormir, sem nem mesmo perceber que se mijou e se cagou, e que a espada dele está absorvendo sua magia, para evoluir de espada para mulher. No dia seguinte, o Tsuga treina o Takeshi e os seus amigos, mostrando como ele usa feitiços poderosos.
todos. A Mui agradece ao Takeshi por tê-la ajudado a resgatar o seu irmão e em seguida dá um passo à frente e lhe oferece um chocolate, já que hoje é o dia dos namorados. O Takeshi estava acreditando ser o maior conquistador de todos os tempos, até que o Tsuga chega e mostra a ele que ele também ganhou o mesmo chocolate e diz que ele não deve se considerar especial. O Tsuga também provoca a Mui por gostar do Takeshi e ela o leva embora, pois está nervosa demais para fazer algo além disso. Mais tarde, a Kurumi também dá a ele um chocolate, e o chocolate que ela preparou é o mesmo que a Mui o deu, porque as duas o prepararam juntas. Ela provoca o Takeshi dizendo que ele não parece muito feliz, mas ele não quer dizer a ninguém o pesadelo que ele teve na noite passada. Então, em mais uma noite, ele tem um outro sonho estranho, em que ele está acima das nuvens, e a Mui está correndo alegremente em direção a um pudim gigante. Ela cai em um buraco nas nuvens, e o Takeshi acorda sono frio novamente. Pelo menos dessa vez ele não se cagou. Ele sai para tomar um pouco de ar fresco, e encontra o Tsuga patrulhando no dormitório. Ao saber dos seus pesadelos, o Tsuga diz ao Takeshi que às vezes os sonhos ruins podem ser causados por magia, e que ele deve consultar a enfermeira se ele ficar muito ruim. Na manhã seguinte, o Takeshi descobre que a Mui está com uma dor no tornozelo, depois dela ter tropeçado e caído da escada enquanto perseguia alguém carregando um pudim. Ele fica chocado com o fato do seu sonho ter se tornado realidade, mas continua a se sentir tonto e desmaia. Ele acorda na sala da enfermeira, que lhe diz que ele estava apenas sofrendo com falta de sono, e ordena que ele durma até que ela o acorde. O Takeshi a obedece, mas ele tem um outro sonho em que ele vê o Kepei em uma gruta estranha olhando para ele. A enfermeira então ouve um gemidão bem alto e corre para o lado dele para descobrir que a espada dele se transformou em uma garota e está absorvendo sua magia. Depois de ser vista, ela se transforma em espada de novo, e a enfermeira tenta acordar o Takeshi, e como sacudi-lo não funciona, ela o bate com bastante força, e assim o cara finalmente acorda. Assim que ele acorda, a enfermeira o repreende, perguntando por que ele não a procurou antes, já que ele estava tendo pesadelos frequentes. Mais tarde, ela explica que esses pesadelos estavam sendo causados pela Crepúsculo, que é o nome da espada dele, lembra? Edward Bella. Acontece que sua espada estava absorvendo seu poder para se manifestar em sua forma humana, sem permissão. A enfermeira diz que ela estava usando sua energia para lançar uma magia de pesadelo nele, que mostra o futuro com 100% de precisão por meio de sonhos ruins. A enfermeira diz ao Takeshi para parar de manter a espada ao lado dele na cama quando ele dorme. Caso contrário, ela sugará sua magia e o matará. O Takeshi então pergunta se ele pode namorar com sua espada, e a enfermeira diz que se ele quiser sim, o que o deixa pensativo. Por conta disso, ele não dá ouvidos às palavras da enfermeira de manter a espada longe dele. E em mais uma noite, ao lado da espada do Crepúsculo, ele vê uma rápida apresentação de slides antes de conhecer a Crepúsculo em sua forma humana. E a notícia do que ele estava fazendo chega a Momoka, que chama o Takeshi ao seu escritório no dia seguinte para repreendê-lo. Ela diz a ele que ele já tem a Mui e a Kurumi, e que desejar namorar uma espada é algo meio bizarro. Por conta disso, ela pede que ele obedeça à enfermeira, senão ela vai confiscar a espada do Crepúsculo. Mas o Takeshi responde que ele precisa da sua espada, porque ele quer ver o que ela quer mostrar, safado. A Momoka tenta ameaçá-lo com um lápis, mas como o cara não pretende desistir, ela diz a ele que ele pode resolver tudo isso de forma agradável, que é lutando contra a forma humana da Crepúsculo dentro do seu sonho. E se o Takeshi conseguir controlá-la, ele poderá usá-la livremente. Mas a Momoka diz que não será fácil fazer isso. O Takeshi até mesmo se preocupa um pouco com a possibilidade de morrer na vida real e se perder no sonho, mas a Momoka promete que cuidará dele e não o deixará morrer. Durante a noite, agora toda a equipe se reúne no escritório da enfermeira. Todos pretendem dar apoio ao Takeshi na sua luta contra a Crepúsculo. Mal sabiam eles os pensamentos impuros que o Takeshi tinha com a Crepúsculo. Então, antes que ele iniciasse o seu sono, a Momoka diz ao Takeshi que a relação que ele tem com a sua espada é tipo a de um pai e um filho. E isso desmotiva, pois ele não tem esse tipo de fetiche. Mas agora já é tarde demais e a enfermeira lança o seu feitiço de sono no Takeshi, enquanto a diretora lança uma esfera protetora ao redor deles. O Takeshi abre os olhos e ele vê que está dentro de um prédio escuro, onde a Mui se junta a ele. Ela o deixa do lado de fora e, convenientemente, eles se encontram na praia, onde as roupas da Mui de repente se transformam em um maiô. É agora que vem o IP de praia? Ela olha para o Takeshi com olhos julgadores, o perguntando se é assim que ele a vê em seus sonhos. Quando ele estava prestes a dizer que pensava em coisas muito piores, a garota do nada tropeça e ele tenta ajudá-la, mas como esperado de um episódio de praia, ele acaba caindo em cima dela. A Mui fica envergonhada e corre para o mar, enquanto o Takeshi vê a Crepúsculo sentada em um balanço. Ele corre até ela, mas a cena muda rapidamente de novo, e a Mui está de volta às suas roupas normais, sendo esse o EP de praia mais curto que eu já vi. Do nada, o Takeshi vê um holograma de sua mãe, que se desculpa enquanto ela lhe conta algo sobre seu irmão. Depois disso, o Takeshi é subitamente atacado por seu irmão mais novo, o Gekko, que o culpa por tudo de ruim que aconteceu com sua família. O Gekko lambe a lâmina do anjo caído, que pode perfurar qualquer coisa, e depois cria asas ao usar um poderoso ataque mágico. O Takeshi corre para proteger a Mui, mas então seu irmão se transforma na Crepúsculo, que diz ao Takeshi que ele não é adequado para empunhá-la. Dito isso, ela faz uma cópia da espada em sua mão, e dá uma cópia para o Takeshi também. Ele a pega e se prepara para lutar, dizendo a Crepúsculo que fará com que ela o obedeça, mas a Crepúsculo não concorda com isso e o ataca, usando vários feitiços poderosos do seu antigo dono. Enquanto ela o ataca, o Takeshi tenta se esquivar usando sua magia evasiva, mas ela é muito rápida e o empurra para trás. A Mui usa um escudo mágico para protegê-lo, mas a magia
do antigo dono da Crepúsculo quebra o escudo e o absorve. Ela diz ao Takeshi para desistir, e quando ele se recusa, ela ataca a Mui, absorvendo lentamente toda sua magia. A Crepúsculo diz que a garota terá uma morte lenta, pois toda sua magia foi drenada, e se o Takeshi quiser salvá-la, ele deve sair do sonho agora mesmo. A Mui não quer que ele desista, então a Crepúsculo o ataca. O Takeshi é ferido por seus golpes, e a garota começa a absorver sua magia. Ele perde sua energia e cai de joelhos, mas então se lembra do que a Momoka lhe disse sobre o seu relacionamento com a Crepúsculo, de que ele é o pai e ela é a filha. Ele tenta pensar no seu relacionamento com a sua mãe, e ele se lembra que ela parou de chamá-lo pelo seu nome, e isso lhe dá uma solução para o seu problema. Rapidamente o Takeshi pede desculpas a Crepúsculo, e no momento em que ela está prestes a golpeá-lo, ele diz que nunca deu um nome a ela, e pergunta se era isso que ela queria. E ao ver ela reagindo a algo tão simples, o Takeshi diz que dará a ela um significado para sua existência, e no fim ele decide a chamar de Eterna, porque ele acredita que o amor entre eles durará para sempre. Nesse exato momento, a garota deixa cair a espada e quebra o gelo sobre eles. Ela se senta no chão e fica emocionada ao ouvir seu nome dado por seu novo mestre. Então ela brilha e se transforma novamente em sua espada, e enquanto o Takeshi a segura, a Mui corre para abraçá-lo, estando feliz por ele ter conseguido. Depois disso, o tempo passa rápido. O mês de abril chega com força, e agora o Takeshi e a Kurumi estão em um encontro para comemorar a passagem do primeiro ano naquela escola lá de magia inútil. Eles conversam sobre a Eterna, que ainda mostra sonhos proféticos ao Takeshi às vezes, mas agora ela entende quando ele diz que apenas precisa dormir sem ter sonhos realistas. Logo chega a hora de receber novas pessoas na Hogwarts japonesa, e os alunos do segundo ano, o Takeshi e a Kurumi, estão na recepção. Eles ficam chocados quando o Ida chega com a sua irmã mais nova, a Futaba, que vai se matricular na escola de magia. Takeshi e a Kurumi não conseguem acreditar que o seu amigo delinquente pudesse ter uma irmã tão bonita e educada, e imediatamente dizem que ele é adotado. Quando ele diz que eles são parentes de sangue, eles passam para a próxima pergunta, e perguntam como a sua irmã adquiriu a habilidade de usar magia. E o Ida explica que durante as férias, a Futaba queria ir a uma festa de aniversário de um garoto à noite, e ele se recusou a deixá-la ir. Eles tiveram uma discussão acalorada, e ele literalmente explodiu em raiva e expôs a sua irmã à magia. Então agora ela também é como eles. Enquanto o Ida e a Futaba correm para a sala de orientação, o Takeshi ouve uma voz que lhe causa arrepios na espinha. Ele olha para frente e fica chocado ao ver o seu irmão mais novo, o Gekko, se inscreveram na escola, e a Kurumi também não consegue acreditar. O Gekko diz que agora ele é um mago e promete explicar como se tornou um mais tarde. Mas no fim isso não passava de uma mentira, pois ele não contou como se tornou um mago a ninguém, mesmo depois de muitos dias nessa escola. Certo dia, ele e o Takeshi têm um encontro inesperado no banho, onde o Gekko é estranhamente amigável e gentil com ele. Ele até mesmo se oferece para lavar suas costas, enquanto conversam sobre seus sentimentos, e o Gekko pede desculpas pela tensão entre eles. Ele diz que o acidente não foi culpa do Takeshi, e revela que estava frustrado por ter perdido a maior parte da função de sua perna, por isso ele descontou nele. Afinal de contas, eles já estavam brigados na época. O Takeshi perdoa seu irmão pelo mal entendido, e eles reatam um relacionamento, mas de repente ele se lembra do pesadelo que teve com seu irmão e fica com algumas dúvidas em sua mente. Isso não impede que sua vida no ensino médio se torne comum e pacífica, pois eles realmente estão se dando bem em todas as sessões de treino. Em um dia desses, o professor de cabelo verde chama o Takeshi. Isso aconteceu durante o intervalo, e o professor ficou chocado ao descobrir que o Gekko é o seu irmão mais novo. Ele avisa o Takeshi que o seu irmão tem uma visão radicalmente diferente da dele, e o aconselha a orientar o garoto na direção certa. O Takeshi fica confuso e percebe que o professor definitivamente estava escondendo algo a mais. Naquela noite, o Takeshi tem um outro pesadelo, em que ele vê uma apresentação de slides de previsões, antes de se ver flutuando em uma escuridão sem fim. Lá ele vê o Gekko, que se tornou mais velho do que ele, e afirma que ele roubou tudo dele. Ele declara que agora é a vez do Takeshi ser roubado, e diz que roubará a Crepúsculo e a Kurumi dele. O Takeshi acorda gritando e com falta de ar, mas então ele percebe o Keppei sentado em sua janela. O Takeshi saca sua espada, mas o Keppei diz a ele para se acalmar, pois ele não está aqui para lutar, mas sim para conversar. Ele conta ao garoto sobre uma lição de história que não é ensinada na escola. A história começou no final do século XVIII, quando um grupo de magos decidiu dominar os outros magos mais fracos, os torturando e os executando. Esse grupo de magos que se achavam superiores eram a Wizard Brace. O Takeshi fica chocado ao saber disso. Essa fofoca é das boas, e o Takeshi até mesmo duvida disso, mas o Keppei tem certeza de que seus olhos não mentiriam para ele. Ele pergunta ao garoto se ele já ouviu falar do Kazuma, que é o líder do Trailer Fantasma. O Keppei diz que ele e o Kazuma eram amigos de infância, que estudaram juntos na Hogwarts japonesa. O Kazuma era incrivelmente poderoso, e aquele grupo de magos opressores queriam recrutá-los para sua comunidade, mas ele recusou a oferta, pois ele sabia que eles queriam apenas usá-lo como uma ferramenta de guerra, mas ele queria viver sua vida de acordo com seus próprios termos. Quando o Kazuma foi ao escritório da Wizard Brace para rejeitar a oferta, o homem que o atendeu lhe disse que seus pais estavam sendo mantidos como reféns, e que se ele quisesse vê-los novamente, ele deveria se juntar ao grupo deles. O Kazuma ficou furioso e exigiu que seus pais fossem libertados imediatamente, mas o homem lhe disse: assine um contrato aqui primeiro
primeiro. Assina aí, depois a gente solta. Enfurecido com isso, ele ergueu sua varinha toda dura e grossa, atacando o homem e o matando. Quando ele fez isso, seus pais foram assassinados. E isso levou o Kazuma a se rebelar abertamente contra eles. Com esse objetivo, ele criou a Trailer Fantasma, reunindo apenas aqueles que pensavam da mesma forma que ele e que estavam sendo ameaçados pelos magos da Wizard Brace. O Takeshi fica chocado ao ouvir a história e diz que o Kazuma é um terrorista que matou centenas de magos humanos e normais. O Keppei não nega o fato, mas ele diz que pessoas horríveis estão caçando magos inocentes há milhares de anos. E o Kazuma simplesmente queria acabar com tudo isso. Foi com isso em mente que ele iniciou a Grande Guerra Mágica contra os magos. A guerra se iniciou em Tóquio, onde muitos magos poderosos lutaram um contra os outros e perderam suas vidas. Quando a luta estava chegando a um fim, o usuário anterior da Crepúsculo enfrentou Kazuma. Ele usou um feitiço destrutivo contra ela, mas o seu amigo o traiu e entrou na frente do ataque para salvar a mulher chamada Yoko. Ele perdeu sua vida, devastando tanto a Yoko quanto o Kazuma. O Takeshi fica atônico ao ver essa parte, e tudo só piora quando o Keppei o pergunta se ele já ouviu falar da tal da Nanase Yoko, que costumava ser sua professora e um dos 15 grandes magos da Wizard Brace. O Takeshi não consegue acreditar e diz que este é o nome de sua mãe e pergunta ao Keppei o porquê dele estar lhe contando essa história. E ele diz que o amigo deles que traiu a Trailer Fantasma estava apaixonado pela Yoko e que se ele não tivesse a salvado naquela noite, o Takeshi não existiria. Por isso, o Keppei quer que o Takeshi se junte a eles para mostrar sua gratidão. E se ele não puder fazer isso, ele queria que pelo menos o Takeshi devolvesse a espada, pois se ele não for capaz de os ajudar, ele não merece essa espada de jeito algum. O Takeshi se recusa a obedecê-lo, dizendo que isso não é problema dele. E o Keppei diz que agora que ele é um mago, mais cedo ou mais tarde ele terá que escolher um lado. Ele pede ao garoto que escolha um dos dois grupos, mas ele se recusa a participar de qualquer um deles. O Keppei fica impressionado por ele não ter escolhido a Wizard Brace e diz que no fim ainda existe uma esperança para ele. Ele então sai da sala dizendo que o olho mágico do Takeshi é na verdade uma habilidade chamada visão de ataque e que ela lhe mostrará a verdade. E quando ele souber disso, ele mesmo virá ao Trailer Fantasma. O Keppei diz a ele para pedir a Momoka que confirme a história se ele não acreditar nele, e em seguida pula pela janela. O Takeshi o percebe, mas acorda e percebe que estava conversando com o Keppei em seu sonho. No dia seguinte, ele vai até a diretora da escola. Ele pergunta sobre a guerra e o envolvimento de sua mãe nela. A Momoka confirma que sua mãe, a Yoko, foi um dos 15 grandes magos da Wizard Brace. E do nada, o Takeshi tem uma visão estranha de algo que vai acontecer. Então ele sai correndo em direção aos seus amigos. Porém, o que nenhum deles sabiam era que na sede do Trailer Fantasma, o Kazuma estava abrindo seus olhos pela primeira vez em 17 anos. O Keppei estava dormindo quando seu chefe fez isso. E depois de tal reação, a única coisa que eles viram foram lágrimas saindo do seu rosto. Então a Violet prevê o futuro e diz que o Kazuma acordará em estágios, mas o momento do seu renascimento completo está chegando. Depois de um mês, o Kazuma acorda do seu sono de beleza, 17 anos, e encontra todos os seus aliados devotados o cercando. E o Keppei diz a ele que a luta deles ainda não acabou. Afinal de contas, a Wizard Brace ainda existe. Ele pede ao Kazuma que dê a eles o comando para destruí-los, e o Kazuma ordena o início da Segunda Grande Guerra Mágica. Ao mesmo tempo, Takeshi está em sua aula, pensando sobre os recentes pesadelos que ele teve. Ele sempre vê um dragão e se pergunta o que isso significa. E quando a Mui vem chamá-lo para a próxima aula, Takeshi se levanta e seu olho lhe mostra uma visão. Então rapidamente ele grita, dizendo para todos se abaixarem. Todos ficam confusos e em silêncio, mas então as janelas da sala de aula se quebram e a Kurumi está prestes atingida pelos estilhaços. O Takeshi olha para fora, exatamente como aquele que aparece em seus sonhos. O prédio treme e o Ida corre para salvar a Futaba, enquanto Takeshi ajuda a Kurumi a se levantar. E é exatamente nesse momento que eles descobrem que magos em trajes vermelhos se infiltraram no campus da academia e estão atacando os alunos por toda parte. O Takeshi se preocupa com o Gekko e corre para buscá-lo junto com a Kurumi, enquanto a Mui vai ver como está o Tsuga. No caminho, ela se depara com um grupo de magos de vermelho e eles a atacam de ambos os lados, mas o seu irmão aparece no último momento e a salva para logo em seguida derrotar todos com magia de gelo. A diretora sai do seu escritório e mata todos os agressores que apareceram em seu caminho, mas logo em seguida uma equipe de 3 magos chegam para enfrentá-la. Ela os reconhece como os 3 invencíveis da comunidade Pendragon e pergunta quando eles se aliaram à Trailer Fantasma. Os 3 magos, não dispostos a conversar, imediatamente iniciam seu plano para derrotá-la. O primeiro homem usa sua pistola grampeadora para selar a sala em um espaço hermético, e a magia da porta preta da Momoka não funciona dentro do espaço selado. Em seguida, o segundo mago retira todo o ar da sala, e quando a diretora não entra em colapso por falta de oxigênio, ela fica chocada. A Momoka esfaqueia o chão com a sua espada e dá um soco na barreira para que ela volte ao normal. Ela diz que descobriu o ponto fraco do truque deles, porque eles estavam a subestimando. Como eu falei lá no início, 30 anos de experiência. Acontece que ela descobriu que eles podem respirar sem ar, e isso acontece porque eles estão em contato um com os outros, e a primeira porta que ela criou foi para permitir que ela ficasse em contato com eles o tempo inteiro. A Momoka então cria um buraco negro que os suga e os tranca em seu porão. No entanto, sua luta ainda não terminou, pois a Violet do Trailer Fantasma aparece na frente dela. Ela
ela invoca um guerreiro demoníaco usando suas cartas e o envia para atacar a Momoka, e tem bastante dificuldade para lidar com esse inimigo. Então, de repente, a Violet cancela o demônio e invoca o seu dragão, e a Momoka percebe que não pode vencer contra ele. Ele ataca com a cauda, e ela tenta se proteger, mas é inútil e ela acaba sendo nocauteada. Do outro lado da tela, o Takeshi e a Kurumi estão procurando pelo Gekko, que aparece diante deles usando a mesma roupa vermelha dos atacantes. A garota fica aliviada ao ver que ele está são e salvo, mas a visão de ataque do Takeshi o avisa do perigo. Ele confronta seu irmão, que amaldiçoa sua visão de ataque, dizendo que essa é uma magia exclusiva de covardes, que só sabem fugir. Ele pergunta ao Takeshi se ele não acha que foi muito fácil ser perdoado pelos seus pecados, e o Takeshi percebe que o Gekko está trabalhando com um trailer fantasma nesse momento. Ele afirma que aprendeu a usar magia com Kepei, e que agora é um soldado leal sob seu comando. A Kurumi pede a ele que pare com a loucura, e deixe a trailer fantasma, mas o Gekko se recusa, dizendo que gosta de estar lá, e agradece a eles por terem lhe dado o poder para se vingar do seu irmão por tudo que ele o fez. O Gekko desaparece e aparece instantaneamente atrás do Takeshi para atacá-lo, mas o Takeshi bloqueia o seu ataque. No entanto, o Gekko desaparece novamente e continua o atacando. A Kurumi pede ao Gekko que pare de machucar o Takeshi, mas ele está cego de raiva e continua batendo no Takeshi. O Gekko então conta a ambos sobre sua magia, que lhe permite se teletransportar para onde ele quiser. E agora ele está testando a sua magia contra a visão de ataque do seu irmão, e ele acabou de descobrir que a sua magia é muito superior. O Gekko levanta sua espada, e o Takeshi tenta contra-atacar, mas ele já havia se teletransportado para trás e esfaqueado seu ombro. A Kurumi corre e protege o Takeshi enquanto chora e pergunta ao Gekko por que ele está fazendo isso. Por que esse anime só tem que ter caso de família? Maldito autor! E seguindo apenas o roteiro, o Gekko diz que está fazendo isso para se vingar do seu irmão, que o empurrou para a frente de um carro. Agora ele recebeu uma magia de teleporte, que era a compensação perfeita para sua perna machucada. O Takeshi se levanta ao ouvir isso e saca sua espada enquanto diz a Kurumi para voltar. Ele pergunta ao seu irmão se ele ficará satisfeito ao matá-lo, mas o Gekko responde que o deixará vivo, mas promete levar tudo que ele gosta, inclusive sua namorada e a sua espada. Ele usa um poderoso feitiço mágico para se transformar em um demônio e criar asas enquanto a sua espada é coberta por chamas trevosas. O Gekko então acelera e dá um soco nas entranhas do Takeshi com esse impulso maior. Ele continua a golpeá-lo de todos os lados e depois o derruba com um soco poderoso. A Kurumi chora e corre para o Takeshi novamente, e o Gekko diz a ela para se afastar dele. Quando ela não obedece, ele a puxa e chuta seu irmão para longe, mas a Kurumi se liberta e corre para o seu namorado. Ela o beija e através do protetor labial, a sua magia é ativada, transformando ela no próprio Takeshi. O Gekko fica bastante ciumento e separa ela do seu irmão à força, e até mesmo bate nela quando ela resiste. Só então que ele percebe que ela ainda é a Kurumi sob a aparência do Takeshi, e então ele se arrepende de ter batido nela, mas isso não o impede de levá-la embora junto com a espada do Takeshi. Agora o Takeshi se encontra em um lugar obscuro, estando dentro dos seus sonhos, onde ele vê alguém chamando seu nome. Lá ele recebe uma bola de energia, e assim que ele toca nessa bola, um flash de luz brilhante lhe mostra uma profecia, em que ele vê o Gekko e a sua mãe discutindo, e o Gekko ataca sua mãe. Takeshi fica arrasado ao perceber que o seu irmãozinho louco vai matar a mãe deles, mas esse não é o seu único problema. Do lado de fora, a Mui está tentando encontrar o Takeshi, e ela o vê inconsciente com a Violet ao seu lado. Ela acha que a mulher do trailer fantasma é a pessoa que bateu no seu namorado. Cara, nem é namorado dela, tá louco? A Mui então aponta sua arma para a Violet, que rapidamente saca suas cartas para invocar uma fera demoníaca, que empunha um chicote. Ai que delícia. A Mui atira nela, mas seu inimigo é muito rápido e se esquiva da bala relâmpago, e em seguida afasta a bala de fogo também. E usando sua convocação como distração, a Violet decide levar o Takeshi como seu novo brinquedinho, mas a Mui corre para salvá-lo e pula sobre a freira demoníaca, que pega sua perna com um chicote e a derruba no chão. A garota perdeu sua arma e a freira está prestes a acabar com ela, mas então 3 garotas chegam para resgatá-la e destroem a freira rapidamente. Elas criam um poderoso ciclone que leva a Violet para longe, e a Mui corre rapidamente até o Takeshi, enquanto a oficial do trailer fantasma foge. A Mui acorda o Takeshi e ele lhe conta que o Gekko sequestrou a Kurumi. A líder das garotas que acabaram de salvá-los vai até ele e se apresenta como Ina, uma aluna do 4º ano da Hogwarts japonesa, sendo ela um membro da comunidade chamada Camelot, que ela vende DVD pirata. Naquele momento, o Tsuga chega, pois ele estava preocupado com a sua irmã, mas fica aliviado ao ver que a sua namorada, Ina, tem tudo sob controle aqui. Tsuga é violentamente atacante, lendário esse cara. O Takeshi se esforça para se levantar, mas ele está muito machucado e cai. O Tsuga diz que ele precisa ir a um médico, e a Ina e seus amigos decidem levá-lo a um. Só que o hospital para onde eles vão levar fica no mundo dos vivos. Enquanto o levam, a Mui vê o artefato que a Kurumi deixou para trás quando foi sequestrada e o pega. 3 dias depois, o Takeshi acorda em um hospital, com a Mui cuidando dele como sua enfermeira particular. Ela chora estando aliviada por vê-lo bem, e ele enxuga suas lágrimas. Nesse momento, Ida entra no quarto, interrompendo seu momento, e abraça o Takeshi enquanto ele conta sobre sua tragédia. No dia do ataque, as pessoas do departamento de inspeção levaram a Futaba para uma investigação, e quando ela tentou resistir, eles a atacaram. A Mui conta ao Takeshi que o departamento de
inspeção é um setor especial que lida com os magos imensamente poderosos e talentosos. No entanto, eles ainda não deram nenhuma notícia sobre a irmã do Ida, e nem mesmo o Tsuga poderia ajudá-los no momento. O Takeshi conforta o seu amigo, dizendo que era melhor para Futaba estar em algum lugar longe do campo de batalha, mas isso faz lembrar de que a Kurumi foi levada. Logo, o Tsuga e a sua namorada chegam, e o Takeshi fica sabendo através deles que a diretora Momoka está desaparecida, e a maioria dos alunos saudáveis estão se reunindo, enquanto se preparam para uma guerra, mas o Tsuga quer que o Takeshi fique na caminha dele até que ele se recupere completamente. No entanto, o Takeshi está impaciente e pergunta se eles têm alguma informação sobre a Kurumi, para que ele possa ir salvá-la, mas o Ida lhe diz que não há pistas e que eles não podem fazer nada no momento. A Mui pensa no item mágico que a Kurumi deixou para trás, mas ela o mantém em segredo de todos. À noite, a Mui adormece ao lado do Takeshi e ele acorda para sair em uma caminhada, e enquanto pensa na sua própria situação triste, ele encontra o Tsuga e essa pessoinha conversando sobre ele. E acontece que o Takeshi está na sede da Camelot, e esse lugar é exclusivo para mulheres. Por isso, assim que ele melhorar, ele tem que meter o pé dali. Durante a conversa, o Tsuga diz que ele ainda está muito fraco e pede para que ele seja mantido nesse lugar. E se ele voltar, a Wizard Brace com certeza o enviará para a linha de frente da guerra. O pedido do Tsuga é aceito, e depois de ouvir tudo isso, o Takeshi volta para o seu quarto, se sentindo mais desamparado do que antes. Mas ele se anima um pouco ao ver a Mui. Enquanto ele descansava no hospital, o mundo dos magos começou a mudar. Na sede da Trailer Fantasma, Kazuma reuniu seu exército para a guerra e enviou seu amigo mais confiável, o Keppei, para caçar o grande mago chamado o Homem Sábio. O Keppei acaba sendo muito bem sucedido em sua missão, matando todos os guardas e ferindo o Homem Sábio, mas ele o deixa vivo para explicar o seu plano diabólico. Acontece que existe um feitiço chamado Gif, do velho mundo mágico, que protege o mundo dos vivos, dos magos, mas se esse Homem Sábio morresse aqui, o feitiço dele desaparecerá, e eles poderão criar bastante caos e guerra no meio dos humanos novamente. O Kazuma pretende destruir a Wizard Brace e as 7 grandes comunidades de lá, para que eles possam criar um novo mundo pacífico e harmônico. Mas assim que ele termina de explicar seu plano, Keppei mata o Homem Sábio e um fogo de artifício é liberado do seu corpo, finalizando que o feitiço Gif foi removido. Agora os magos podem entrar livremente no mundo dos vivos e lutar lá, e é exatamente isso que eles fazem. Os magos de ambos os lados vão para o mundo dos vivos e começam a lutar no ar, deixando os humanos comuns incrédulos. A luta deles destrói prédios e mata muitas pessoas, e o Takeshi logo fica sabendo disso. Ele fica chocado e a profecia sobre o Gekkou ter matado sua mãe surge em sua mente novamente. Então ele pede para o Tsuga e a sua companheira deixarem ele ir para casa, e eles aceitam depois de uma leve discussão. Em sua casa, Yoko, a mãe do Takeshi, percebeu o início da guerra e está chateada com isso, e quando o Takeshi chega com companhias, a Yoko fica aliviada ao vê-lo, mas o trauma do passado ainda está presente entre eles. A Yoko acaba recebendo uma carta aí do seu antigo líder, que pede formalmente que ela treine o Takeshi. Os dois garotos ficam chocados, mas a Yoko responde que ela não é mais uma maga, e que seu trabalho não é lutar na guerra deles. No entanto, toda uma discussão sobre o que é certo e o que é errado fazer acontece. Como mãe do Takeshi, a Yoko chega à conclusão de que é melhor treinar o garoto mesmo, e enquanto olhava a carta que ela recebeu, ela encontra um anel dentro dela, e esse anel a faz aceitar aí o pedido de treinar o Takeshi. Ela leva o Takeshi para a sala de treinamento, e quando ele pergunta como uma velha como ela pode ensiná-lo, se ela não pode usar nem mesmo magia, ela lhe mostra o poder do anel que lhe permite temporariamente usar magia. Ela então pergunta ao seu filho se ele quer crescer para salvar a Kurumi, ou se ele quer derrotar o Trailer Fantasma, mas o Takeshi diz que não quer lutar na guerra. Ele não entende qual lado está certo, mas diz que lutará para proteger seus amigos. Sua mãe entende sua determinação e começa seu treinamento, pedindo que ele mostre quanta magia ele pode usar. Ela não se impressiona com sua magia e decide treiná-lo da maneira mais severa possível. O Takeshi tem seus olhos vendados e tenta lutar contra sua mãe usando uma espada de bambu, mas ela o atinge em todos os lugares, deixando seu corpo completamente dolorido. Gradualmente, o Takeshi melhora, graças aí ao treinamento com sua mãe. No entanto, o que ele não sabe é que a sua mãe não está se sentindo muito bem, pois o anel que ela está usando usa sua força vital para criar magia. Resumindo, ela está arriscando sua própria vida para preparar o seu filho para a guerra. Alguns dias depois, o Takeshi se encontra com a Mui, que lhe pergunta como está indo seu treinamento. Eles têm algumas conversas boas, antes do Takeshi começar a se preocupar com a Kurumi novamente, e a Mui finalmente lhe dá o artefato que encontrou no dia em que ela foi sequestrada. Ela diz que essa é uma ferramenta mágica usada para teleportar os magos para locais predestinados, e diz que isso pode levá-los até a Kurumi. O Takeshi fica surpreso e pergunta por que ela não disse nada sobre isso antes, e a Mui responde dizendo que ele com certeza iria se matar depois de ver isso. Agora que o treinamento dele está completo, ela acredita que ele é capaz de salvar a Kurumi. O Takeshi agradece a ela e promete que terminará o seu treinamento primeiro, e então a Mui se desculpa novamente, porque ela acredita que a culpa é dela, por ele ter se transformado em um mago. Ela chora, mas o Takeshi diz que a culpa é dele por ser fraco demais, e ele a agradece dizendo que ela o apoiou em todos os seus momentos. Enquanto isso, a Kurumi está inconsciente durante todo esse tempo na sede do Trailer Fantasma. Lá ela tem um pesadelo em que o Takeshi está morto ao lado dela. Ela acorda aterrorizada com o sonho e se vê em uma sala estranha. Ela se olha no espelho e fica ainda mais chocada ao ver que ela se parece com o Takeshi, enquanto ela se pergunta o que está acontecendo
acontecendo com ela, o Gekko vem vê-la, e ela se lembra dele surrando o Takeshi e de como ela se transformou no próprio Takeshi após o beijar. Infelizmente, ela acorda seus lábios e a magia se desfaz com seu protetor labial, e ela se pergunta quando conseguiu esse novo poder, e o Gekko diz que ela está mais bonita agora e que ele a ama assim. A Kurumi fica horrorizada e diz que ele não a ama e que ele só quer roubá-lo do Takeshi porque ele tem ciúmes dele. Ela diz que nem ela e nem a espada pertencem ao Gekko, ficando muito furiosa, e em um momento de brecha, a Kurumi foge enquanto ele a persegue. Ela não tem ideia de onde está, mas então se depara com o Oigami. Ele fica surpreso ao vê-la, e então pergunta o que ela está fazendo na sede do trailer fantasma. A Kurumi fica chocada ao vê-lo também, mas ainda confia nele o suficiente para pedir por ajuda. Ela diz que quer fugir do Gekko e desse lugar, e o Oigami a leva para o seu quarto, onde ele diz que suas memórias originais voltaram, mas ele ainda se lembra de todo o seu tempo ao lado dela e dos outros. Então a garota irritante do seu grupo, a Haruka, abre a porta e o Oigami é jogado para cima da Kurumi em uma posição de risco. A Haruka lhe pergunta quando ele arranjou uma namorada, e ambos a repreendem, dizendo que este não era o caso. A Kurumi pede aos dois que voltem a ajudar, e depois de uma longa conversa, a Haruka decide cooperar com eles, pois ela está muito irritada com o Gekko, que roubou seu lugar. Eles a levam para fora da sala, e lhe dizem que o castelo foi criado por magia, e que assim como os dormitórios da Hogwarts japonesa, esse lugar muda constantemente seu layout. Eles conduziram a Kurumi para o portão, mas notaram que o Gekko vinha em sua direção, e a garota se escondeu enquanto o Oigami o atacava. E sendo um pervertido veterano, o Gekko identifica Kurumi por um vislumbre de suas coxas e começa a andar em sua direção. A Hotaru sugere que ela se transforme em sua pele. Então a Kurumi aplica o seu protetor labial e recebe um beijo apaixonado da Hotaru e se transforma nela. A Hotaru original foge, e o Gekko não reconhece a Kurumi transformada e segue em frente. Mas o Oigami a reconhece e tenta ajudar. Do lado de fora, eles se deparam com um QP, que quer falar com o Oigami e o leva embora, deixando a Kurumi sozinha. Ela ainda tenta encontrar uma maneira de sair do castelo e corre para encontrar uma saída, mas o lugar é um labirinto e ela logo se cansa. Ela ainda não encontrou nada, mas ao limpar o suor dos lábios, sua magia vai embora e ela volta ao normal. A Kurumi está ansiosa e com medo, mas decide continuar andando e encontra um corredor escuro. Assim que ela entra, a porta se fecha atrás dela e um homem se aproxima. Inicialmente ela se assusta, mas quando ele oferece sua mão, ela pega, e ele transforma um espelho gigante em um portal, e eles entram nele. A Kurumi fica surpresa ao se encontrar em um escritório, e fica apavorada ao saber que o homem na sua frente é o infame terrorista Kazuma, mas ele não tem a intenção de machucá-la. De volta à sua casa, o Takeshi ficou muito mais forte, e a sua mãe decidiu lhe ensinar um feitiço muito poderoso. Ela cria um círculo mágico e pede ao Takeshi que se concentre nele. Takeshi segue suas instruções e começa a flutuar. A Yoko olha para ele e se lembra dos bons e velhos momentos em que eles eram uma família feliz, e ela termina o treinamento para lidar com a sua nostalgia. Antes de ir embora, o Takeshi pergunta por que ela nunca o contou sobre a magia, e é nesse momento que a Yoko percebe que ela foi uma mãe de merda, pois ela nunca compartilhou nada com seus filhos. De repente, ela desmaia e o Takeshi a segura. Nesse momento, ela tenta lhe contar algo importante, mas ele pede que ela descanse agora mesmo. Mais tarde naquele dia, o Takeshi acha que está forte o suficiente para resgatar a Kurumi, e quando ele está pensando em ir salvá-la, a Mui e o Ida chegam e lhe dizem que ele não está indo sozinho. Eles estão prontos para apoiá-lo, e o Takeshi pressiona o botão do dispositivo mágico que os teleporta para a sede do trailer fantasma. Eles saem de um espelho em um salão escuro, onde o Oigami e a Hotaru já estão lá para cumprimentá-los. O Oigami pergunta ao Takeshi por que ele tem um artefato mágico desse, que havia sido dado a Kurumi, e o Takeshi fica furioso, exigindo saber onde estava sua namorada. O Oigami ataca o Takeshi, o desafiando ao vencer se ele quiser respostas. O Takeshi bloqueia o seu ataque usando uma espada sobressalente e se esquiva dos ataques dele com sua visão de ataque. O Ida e a Mui querem ajudá-lo, mas a Hotaru puxa uma injeção e diz que eles terão que enfrentá-la. O Oigami usa o liberar e aumenta o seu poder para dominar o Takeshi e jogá-lo no chão. Ele dispara uma bala mágica contra ele e em seguida dá o golpe final. O Takeshi o bloqueia com seu escudo, que tem um efeito de repulsão, e o Oigami começa a se divertir com a luta. Na segunda batalha, a Hotaru está em desvantagem e aumenta seu nível de poder para derrotá-los, mas o Ida lhe diz que ele estava se segurando porque ele não queria surrar uma garota, mas já que ela quer apelar, ele vai entrar no modo machista mesmo. Dito isso, ele dispara uma bala de fogo contra a Hotaru e quebra sua injeção, e ela o amaldiçoa, porém ele termina com tudo, dando uma cabeçada para deixá-la inconsciente. A Mui dá apoio ao Takeshi e atira no Oigami, que ataca em retorno, e aproveitando essa chance, o Takeshi recita o seu feitiço e o completa, lançando o feitiço no momento em que o Oigami o ataca. Ele libera a aura de sua espada e se esquiva de todos os ataques do seu inimigo com facilidade. O Oigami também usa a aura da espada e empurra o Takeshi para trás, que pede a Mui para ajudá-lo enquanto ele lhe dá o sinal. O Takeshi ataca o Oigami, mas o seu pesado escudo desvia e quebra sua espada. O Takeshi o ataca novamente e pede o apoio da Mui. Ela obedece e ele cronometra seu ataque com uma bala mágica e usa um segundo tipo de magia em seu outro olho. O ataque combinado racha o pesado escudo de orvalho do Oigami, o derrotando. O Takeshi então lhe diz que ele está muito mais forte agora e que ele pode ver muito mais longe no futuro, portanto será uma sábia decisão desistir. O Oigami aceita sua derrota e o Ida leva Hotaru para lá também. Eles contam ao Takeshi e ao seu grupo tudo o que aconteceu entre eles e a Kurumi, mas eles não têm nenhuma
pista sobre onde ela deve estar agora. A visão de ataque do Takeshi lhe diz que eles estão dizendo a verdade e ele agradece a eles por tentarem ajudar a Kurumi. No entanto, como eles não conseguem localizar a Kurumi agora, ele percebe que a missão acabou. O que ele não sabia é que a Kurumi estava com Kazuma, que estava lhe contando os segredos que ninguém além dele sabe. O Takeshi chega em casa e tem a sensação inquietante de que algo ruim está para acontecer. Assim que ele chega ao portão, ele vê o Gakou saindo da casa e ele está manchado de sangue. O Takeshi fica com a cara de morto ao se lembrar do sonho em que seu irmão matou a sua mãe e pergunta o que o Gakou fez. Ele responde que a Yoko o atacou primeiro e ele apenas retaliou em legítima defesa. Então Takeshi perde a cabeça e desembainha sua espada, dizendo ao seu irmão para sair do seu caminho. O Gakou ri dele e pede para que ele não se preocupe tanto, pois ela ainda não está morta. Nesse momento, Takeshi percebe que ele está segurando a Eterna e a sua espada parece ter sido distorcida pela escuridão da personalidade do seu irmão. Após dar uma reparada nisso, o Gakou lambe a espada, dizendo que vai testá-la nele. O Takeshi fica furioso, mas agora o Gakou decidiu que irá atormentá-lo mais um pouco e ordena que a espada se transforme em sua forma humana. Quando o Takeshi vê a Eterna acorrentada, ele se sente mal por ela, mas ele não tem tempo para isso, pois ela obedece ao comando do Gakou para atacá-lo. O Takeshi implora para que ela pare, mas ela está completamente sem emoções e o ataca. Ele pega sua espada e está prestes a desferir um golpe mortal, mas o Gakou a impede e a transforma novamente em uma espada. Ele quer matar o seu irmão, mas antes disso ele quer contar um terrível segredo da família. O Gakou conta ao Takeshi que há 3 anos atrás, o acidente que aconteceu com ele não foi culpa do Takeshi. Ambos pensavam que o Takeshi havia o empurrado para a frente do carro, mas isso não era a verdade. Na verdade, a culpa foi da mãe deles, pois ela pediu ao líder da Camelot para matar o seu filho mais novo. No entanto, ela falhou e quando soube que ele ficaria mancando pelo resto de sua vida, ela não conseguiu prejudicá-lo novamente. O Takeshi não consegue acreditar nisso e acusa o Gakou de estar mentindo, mas ele diz que descobriu isso após dar uma surra na mãe deles. Ela estava fazendo isso por conta de uma visão do futuro em que o Gakou se tornaria um monstro horrível e ela queria impedir que isso acontecesse, o matando em vez de o educar. O Takeshi fica chocado ao saber disso e pega sua espada enquanto amaldiçoa seu irmão. O Gakou fica furioso com suas reclamações e mostra a ele o seu poder ao destruir a vizinhança. Ele diz ao Takeshi que eles devem resolver a briga deles de uma vez por todas. É nesse momento que o Takeshi percebe que o Gakou não é mais a pessoa que ele conhecia e que agora é hora de impedi-lo de machucar outras pessoas. Os dois irmãos se transformam e o Gakou cria suas asas demoníacas e a sua espada é coberta com a sua magia trevosa. E o Takeshi usa sua nova transformação pensada em apenas um frame de segundo pelo autor maluco desta obra. O Gakou se teleporta e o ataca, mas dessa vez o Takeshi é rápido o suficiente para prever seus movimentos e bloqueá-los. Eles levam a luta para o céu, onde o Takeshi prevê todos os movimentos do seu irmão, lendo o roteiro da história e se esquiva deles. Ele golpeia o Gakou e o fere, e em seguida alcança o local para onde ele vai se teleportar, bem antes dele para desferir um golpe fatal. No entanto, um raio os separa no momento em que eles estão prestes a se chocar. O Takeshi olha para cima e vê que uma galerinha bacana está se enfrentando lá em cima, muito louco, sendo essa uma ótima ideia, lutar e destruir o único lugar próspero que eles têm. E como sempre, tem gente querendo ir ajudar o Takeshi, mas o Tsuga lhe diz para manter a formação e deixar a batalha só para ele. Do outro lado da tela, o QP está liderando uma galera do trailer fantasma e carinhosamente ordena que eles matem a todos. A batalha entre os dois grupos começa, e quando o Ida e a Mui estão lutando, a Kurumi está lá também tentando encontrar o Takeshi. Abaixo da batalha em grande escala, o Gakou e o Takeshi continuam sua luta, com o primeiro filho ficando mais rápido e mais imprudente, mas ele ainda se vê incapaz de penetrar a guarda do Takeshi. Com o passar da luta, os dois vão ficando exaustos, e então o Gakou se descontrola. Ele diz que não sabe mais o que é certo e o que é errado, e se sente perdido. Ele quer que o Takeshi o mate, porque ele nunca será perdoado por ter atacado sua mãe, e diz que não tem nenhum lugar para chamar de lar agora. O Takeshi lhe diz para deixar o trailer fantasma e voltar para sua família, pois assim eles resolverão as coisas. Ele desativa sua visão de ataque e estende sua mão para a amizade do seu irmão. O Gakou, ainda hesitante, se aproxima lentamente. No entanto, ainda é possível ver que a sua espada está repleta de uma energia ameaçadora. A Kurumi os vê quando eles estão prestes a apertar suas mãos e grita para o Takeshi se afastar, mas é tarde demais. Assim que o Gakou segura a mão do seu irmão, ele revela que tem resistência ao discurso do herói e chama seu irmão de tolo, mas a Kurumi corre para ficar ao lado dele e o abraça, sacrificando-se para protegê-lo. O Gakou fica chocado por ter esfaqueado sua paixão, e o Takeshi fica arrasado enquanto tenta confortar a Kurumi, que agora está terrivelmente ferida. Ele abandona a luta e começa a se focar na Kurumi. Felizmente, o Tsuga chega, cobrindo suas costas. Então, Takeshi pede que ele cuide dela enquanto ele termina a luta. Agora, dominado pela raiva, o roteiro permite que o Takeshi use um poder esmagador contra o seu irmão, que ainda afirma que ele não tem culpa da garota pular na frente do golpe dele, toda retardada doente. Mas o Takeshi não se contém e lança uma enxurrada de ataques contra o seu irmão e o empurra para trás. Ele domina completamente o Gakou e o derruba no chão. Feito isso, o Takeshi aterrissa ao lado dele e diz que é hora de acabar com tudo. Morre, seu merda. E vendo que não tem mais nenhuma desculpa patética para dizer, o Gakou começa a xingar o seu irmão novamente, dizendo que tudo é culpa dele por ter roubado a Kurumi dele. Eles se enfrentam novamente e a magia deles sai do controle, destruindo tudo ao redor. O poder de ambos é visível em toda a cidade, e bem longe de onde essa luta está acontecendo, a Momo
Momoka chega para fazer sua parte na grande guerra. Ela percebe que os poderes dos dois irmãos estão ficando fora de controle. Ela cria um buraco negro e o atira contra eles. O buraco negro cresce e esmaga a cidade, deixando para trás apenas uma cratera que deixa os amigos do Takeshi perplexos. Na casa em ruínas do Takeshi, o Kazuma cura o Yo, enquanto a Violet espera por ele do lado de fora. Ela diz que se eles forem bem-sucedidos em sua missão, eles podem finalmente começar a reconstruir esse mundo. O Kazuma lhe pergunta o porquê dela ser tão leal a ele, mesmo que ele tenha mudado tanto, e ela lhe responde que jurou servi-lo quando ele salvou a vida dela. O Kazuma pensa no passado enquanto puxa uma foto amassada da Kurumi em um maiô, que é a mesma foto que apenas o Takeshi deveria ter. Então ele olha para Yo, prometendo que vai mudar o futuro dessa vez. Logo, o Takeshi acorda em um banco de jardim, e ele não tem ideia de onde está ou o que está acontecendo. Ele olha em volta e se vê na academia de magia, e se pergunta quando a reconstruíram após a guerra. Ele dá uma olhada ao redor e encontra sua mãe, mas quando decide ir até ela, ele encontra o professor de cabelo verde com ela. Teacher! Enquanto a Yoko passa ali por ele sem notá-lo, o Takeshi fica chocado e não consegue acreditar no que está acontecendo. Mais tarde, ele vê um pôster e ele diz que o ano atual é 1998. Nessa época eu tinha 1 ano de idade, e ele percebe que foi mandado de volta no tempo por conta de uma magia da sua espada. Isso aconteceu quando ele entrou em conflito com o Gekko. Mas incidentes chocantes acontecem diante do Takeshi, e ele vê o QP e a Momoka andando juntos, quando de repente mais um amigo se junta a eles. Quando o Takeshi se lembra do seu nome, ele percebe que esse mago aí é o cara que se sacrificou para salvar sua mãe, e o Kazuma também se junta a eles. Aos poucos as coisas começam a fazer sentido para o Takeshi, mas de repente o Gekko manca até o Kazuma e seus amigos e se junta a eles. Ele parece fazer parte do grupo deles, e o Takeshi se pergunta como isso pode estar acontecendo. Ele deseja que isso seja apenas um sonho ruim e que acabe logo. No entanto, isso não é um sonho, e o Gekko diz ao Takeshi para se preparar logo, pois logo eles vão ter que lutar novamente para acertar as contas. Assim termina o anime Mahou Senzou. Curtiu esse vídeo? Não curtiu? Não importa, deixa o like e compartilha. Deu maior trabalho fazer essa merda, tá maluco? Compartilha esse vídeo com todo mundo, mano. Manda até pro teu pai e tua mãe. Não, isso aí não. É desnecessário, né, mano? Mas manda pro teu amigo, pô. Fala, mano, olha que esse anime, que merda. Enfim, tem mais vídeos aparecendo na tua tela. Clica aí se tu viu até aqui. Se tu viu até aqui, tá guerreiro, mano. Corajoso, brabo, lendário.